Nesse processo de início de construção de equipe, né, a gente também precisa entender como esses jogos funcionam para nós, no sentido da gente oportunizar também atletas que estão chegando, que a gente precisa, né, ver eles em contexto de jogo. Né? Então, para esse jogo optamos, né, por trazer o Ataíde, que fez uma grande partida, inclusive deu assistência para o primeiro gol. Né? O Léo Oliveira teve mais alguns minutos também para que a gente pudesse observá-lo. Né? Também queríamos ver, né, o Juan Oliveira num contexto de jogo, retornando de uma lesão, então feliz pelo retorno dele aos gramados também. Né? E a gente vai contemplar aqueles jogadores que estão no melhor momento, que se encaixam melhor para aquele jogo. Né? Então, para esse jogo, entendemos que não fazia sentido trazê-lo, né, o Matheus. Como eu falei também na entrevista pós-jogo do Primavera, o Matheus tem que ser muito grato ao Cuiabá pela oportunidade que ele está tendo de recomeçar no futebol. Né? Então, ele precisa ser um atleta na essência da palavra, dentro e fora de campo. Né? Então, eu acho que nesse processo também leva algum tempo, a gente tem que ter paciência com ele, mas ele tem se esforçado para poder estar conosco, né, e nos ajudar também ao longo da temporada. Em relação ao Gabriel, né? O Gabriel ele não foi convocado no primeiro jogo por questão, ele teve um contato no treino, né, e aí um choque de cabeça, né, então ele teve que cumprir um protocolo para que ele pudesse estar apto, né, novamente a ir a campo. Então por isso tivemos que, né, não relacioná-lo, e também tivemos que acelerar o processo do João Vitor, que é um zagueiro que a gente trouxe recentemente, né? Então foi por esse motivo que ele não esteve conosco na primeira partida. Então hoje ele retornou normalmente, fez uma grande partida, né? É um jogador que a gente já conhece, né? Que terminou a temporada conosco, está numa crescente, numa evolução, né? E fez um bom jogo aí na sua estreia. Em relação aos reforços, né? A gente tem que ter um pouco de paciência também, porque são jogadores que estão vindo de um tempo de inatividade, né? Cada um, né, vindo de um lugar, então a gente também tem que ter um pouco de calma para não acelerar os processos, não colocar eles em situação de risco, né, para não lesionar. Então a gente está num momento ainda de pré-temporada, né, ganhando ritmo, ganhando carga física, né, e também conseguindo encaixar a equipe dentro das ideias. Né. Então aos poucos a gente vai conhecendo os atletas nos treinamentos, né, e dando ritmo e oportunidade para esses jogadores. Então o Pedrinho é um jogador que dispensa comentários, né, em relação à parte técnica, todo mundo conhece. Né, a gente estava em busca de um jogador para que pudesse jogar do lado esquerdo do campo, né, com características de um contra um, né, um cara que tem uma característica mais de sair de fora para dentro, né, e buscar a situação de finalização, uma tabela, um cruzamento. Né. Então ele é um jogador que vem para se encaixar dentro dessa ideia. Né? O Juan é um jogador de meio campo com uma característica de área a área, um cara que tem perna rápida, um cara que ataca espaço, um cara com muita mobilidade, com muita dinâmica de jogo. É um jogador que a gente também conhece bem, são dois jogadores que a gente já acompanha há muito tempo, né? Já teve também trabalhando juntos. Então, os jogadores que vêm para somar dentro da nossa ideia de jogo. Né? Assim como os demais, né? Como eu já citei, o Léo Ataíde, né, o próprio João Vitor, que estreou, e aqueles jogadores também que estão voltando de empréstimo, né, para que a gente também entenda, né, como eles chegam e como eles podem nos ajudar ao longo da temporada. E o mais importante nesse momento é poder ver os jogadores em contexto de jogo, entender as características deles, onde eles podem nos ajudar. Né? Então hoje o Cardoso, por exemplo, ele começou do lado esquerdo, mas terminou do lado direito. O Derek, ele já fez essa função de centroavante na temporada passada com a gente em algumas ocasiões, na ausência do Pita, né, mas também consegue jogar no lado do campo. Né, e o próprio Jadson é um jogador que a gente também lançou, né, e vem tendo algumas oportunidades. Infelizmente também perdemos o Negueba num jogo contra o Misto, que fraturou o nariz, né, ele está num processo de recuperação. Mas a gente também tem olhado para o mercado, entendendo as nossas necessidades, as oportunidades de mercado. Então, em alguns momentos a gente sabe que vai encontrar defesas mais baixas, que a gente vai precisar de um centroavante também com mais presença de área. Né? Então, a gente está atento a isso, né? E a gente também está atento aos jogadores que podem vir e agregar, dar um upgrade em relação à equipe, né? E que gerem também uma competitividade interna muito maior. E quem ganha com tudo isso somos nós como equipe. Então, acho que a gente tem repertório para poder usar as características dos atletas da melhor maneira, né? E também levando em consideração o momento de cada um, né? E as estratégias em relação à competição e jogos. O Sander é um jogador que se encaixa muito dentro daquela filosofia que a gente comentou, né, que é a cultura que nós queremos aqui dentro. Então o Sander é um cara que tem experiência sim, já tem uma certa idade, mas é um atleta extremamente dedicado, né, se cuida muito, né, consegue fazer treinamentos
em alta intensidade, jogos em alta intensidade, né? Então, também pensamos em trazer um cara com uma experiência dentro da competição, um cara com uma mentalidade vencedora, é um cara que consegue elevar o nível dos treinos, né? É um cara que cobra, é um cara que orienta, né? Então, é um perfil de atleta que me agrada muito, acho que ele se encaixa muito também dentro da cultura do clube, né? E vem para somar, né? E também trazer um equilíbrio entre maturidade, juventude, né? Então a gente também tem olhado para isso, entender, né, os setores que a gente precisa ter um pouco mais de experiência, né, onde a gente precisa ter um pouco mais de frescor, de juventude, né? Então também tivemos aí a grata surpresa do Marcelo no jogo contra o Misto, fazendo um bom jogo, fazendo um gol inclusive. Então a gente vai equilibrando os setores da equipe, mas com certeza é um jogador que a gente está muito feliz de tê-lo conosco, é um cara vencedor, que vai agregar muito e eu tenho certeza que ele vai cumprir o papel e a missão dele aqui conosco. Bom, em relação ao último jogo, né, foi um momento que a gente jogou fora de casa, num gramado, né, que limitava muito o estilo de jogo que nós gostaríamos e que nós nos preparamos para fazer, né, esse é um ponto. Tem a questão também da gente ainda não ter feito nenhum amistoso, né, então esse já é o segundo jogo, então o ritmo de jogo já é diferente, né, porque tudo é time, né, então às vezes você tem a intenção de fazer as ações, mas você ainda não está com ritmo, você não está na velocidade certa, né, está um pouquinho atrasado em alguns momentos, e o adversário está num ritmo, numa rotação diferente da nossa, né, o gramado também deixou o jogo mais lento, levou o jogo para um jogo de contato, de duelos, né, e então a equipe não conseguiu sustentar em muitos momentos daquele jogo, né, aquilo que a gente tinha planejado. Porém, nesse jogo aqui a gente já conseguiu imprimir um ritmo muito maior. Então você vê que a equipe teve mais fluidez com bola, né, conseguiu atacar uma equipe em bloco baixo. A gente sofreu muito pouco contra o Luverdense, apesar de ter tomado o gol do 2-1 ali, mas estava muito mais próximo da gente fazer o terceiro gol, o quarto gol, do que a gente sofreu o gol como a gente sofreu, né? Então o jogo ficou ali porque a gente também não conseguiu sustentar o mesmo ritmo até normal pelo momento que a gente vive fisicamente. Então a gente sabia que em algum momento isso ia cair, mas a gente conseguiu ser muito mais pressionante, conseguiu recuperar muito mais bolas no campo de ataque, né? Conseguiu ter uma posse de bola muito maior, né? E um volume ofensivo de finalizações também muito maior. Então acho que o campo nos ajudou, o ritmo de jogo também já melhorou, né? Então acredito que a tendência é que a gente vai evoluindo, né? A gente também já conseguiu trazer mais atletas para esse jogo, ter mais opções à nossa disposição, né? Então tudo isso acho que faz a diferença de um jogo para o outro. Bom, a gente sabe que ao longo da temporada a gente vai precisar ser uma equipe que tem repertório, que tem equilíbrio entre atacar bem e defender bem, né? Então a gente não descarta a possibilidade de usar 3 zagueiros em algum momento da temporada, né? Mas não é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é uma equipe com 2 zagueiros, né, com mais meio-campistas, com mais atacantes, para que a gente possa ser mais dominante, sim, né, consiga colocar, né, um jogo mais impositivo, né, o adversário mais em situações de bloco baixo. Então a gente também quer mudar um pouco a característica nesse sentido, mas a gente sabe que em alguns momentos, né, os jogos vão nos exigir defender mais baixo, então a gente precisa saber fazer isso muito bem, a gente não descarta essa possibilidade. Mas sim, a gente quer ser uma equipe mais pressionante, a gente quer ser uma equipe mais dominante, né? Então, para isso, a gente também precisa ir consolidando ideias e melhorando também nos aspectos físicos. Então, por isso a importância da pré-temporada, né? E também, para que isso seja possível, a gente precisa trazer os jogadores com as características certas, né? E ter um elenco à disposição para que a gente possa manter um ritmo e também manter um padrão de jogo ao longo de toda essa temporada. Então, é isso que a gente vai buscar, né? São exigências diferentes da temporada passada para essa temporada. Então a gente está tentando formatar uma ideia de jogo e um elenco que possa nos permitir fazer coisas diferentes, né, do que foram feitas na temporada anterior.